Olá, então nós vamos conversar hoje sobre uma coisa que muita gente, comunicação não violenta, se atrapalha, que é a diferença entre simpatia, empatia e compaixão. Você sabe qual é a diferença entre ser simpático, entre ser empático e entre ter compaixão? Então, para isso, eu criei um gráfico que a gente vai falar mais adiante, né? Então, nesse gráfico, veja só, no eixo da vertical, né, existe o amor a si mesmo, você amar a si mesmo. E no eixo da horizontal, amar ao outro. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Na primeira parte do gráfico, numa situação, qual seria o sentimento que você teria se você nem ama o outro, nem ama a si mesmo? Você não tem amor nem pelo outro, nem para si mesmo. Como é que isso se chama? Apatia, né? Apatia, o termo pathos, em grego, significa exatamente apaixonar-se, né? Significa paixão. Pathos dá origem à palavra paixão. Então significa paixão, em algumas outras situações significa doença. Mas nesse caso é paixão, é sentir impulso de afeto, de afetividade, de paixão pelo outro. Então apatia significa você não ter paixão por nada. Você está desapaixonado por tudo, é apatia, né? Então você nem ama a si mesmo, nem ama o outro. Você está no fundo do poço. Apatia é um dos piores estados emocionais do ser humano, onde você não ama nem a si mesmo, nem ao outro. Vamos evoluir no amor a si mesmo, para que você possa entender. O segundo passo é o egoísmo. Aí eu separei, eu vou usar o termo egoísmo doentio. O que é o egoísmo doentio? É você amar a você mesmo em primeiro lugar. Então, você em primeiro lugar, né? É como diz aquele ditado. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? E o que sobrar pode ser que eu dê a alguém, né? Ou talvez algumas pessoas usam aquele termo, né? Assim, pirar um pouco, esse ditado eu acho triste, né? Mas algumas pessoas dizem assim, pirar um pouco o meu primeiro, pirar um pouco o meu primeiro, né? Esse ditado popular. Então é egoísmo doentio, a pessoa só pensa em si, extremamente individualista, não pensa em ninguém. Não é legal. Por que não é bom você ter o egoísmo doentio? Porque a vida, ela é uma roda gigante. Então, hora você está em cima, hora está abaixo. Então, em algumas situações, pode ser que você venha precisar daquela pessoa que você negou. E aí, como é que vai ser? Você está por cima agora, mas se lá no futuro você estiver por baixo, estiver doente, passando alguma privação, e de repente você precisar da ajuda daquela pessoa, como é que vai ser se você, quando ela precisou de você, você não ajudou, entendeu? Então, estou dizendo que é o seu caso não, estou só exemplificando. Pode ser que você seja uma pessoa extremamente caridosa, generosa. A gente vai falar mais adiante. Então, egoísmo doentio. E aí tem um segundo nível do amor a si mesmo, que nesse caso, se você observar o gráfico, você percebe que você já começa a despertar do amor para o outro. Então, é egoísmo saudável. O que é o egoísmo saudável? Egoísmo saudável, Fernando, existe isso? Existe. É o auto-amor. É você se amar, ou seja, você pensa nas pessoas, você gosta dos seus filhos, gosta da sua família, mas você é aquela pessoa que se cuida. Você tem tempo para fazer exercício, você tem tempo para meditar, para fazer uma meditação, você tem tempo para se divertir, ainda que sozinho. Você é aquela pessoa que se ninguém quer ir com você para o cinema, se você não tem ninguém para ir naquela hora, você quer assistir aquele filme, beleza, você compra o ingresso, você entra no cinema e assiste o filme. E é muito legal ir para o cinema sozinho, já fiz essa experiência várias vezes. Se você está sozinho, você faz um jantar à luz de vela para você jantar bem especial e janta sozinho. Ou então, você até mesmo, se você tiver com algum dinheiro e não tiver quem lhe acompanhe, você faz uma viagem, às vezes até uma viagem internacional, vai para os Estados Unidos, para a Europa sozinho. Ou então para perto mesmo, mas faz uma viagem sozinho e curta esse momento sozinho com você mesmo. Isso é muito legal, é o egoísmo saudável, isso é muito importante. Indo mais um pouco na direção do outro, você tem a simpatia. O que é simpatia? É você gostar das pessoas que se parecem com você. Então o nome grego sim significa, em grego significa igual, junto, sim, junto. E patia, patos, é aquilo que eu falei, gostar, ter afetividade, apaixonar-se. Então você gostar das pessoas que estão juntos, que são parecidas com você. Como por exemplo, você pode ter simpatia por pessoas que torcem pelo seu mesmo time, uma pessoa que é palmeirense, é corintiano. Você pode ter simpatia por alguém da sua igreja, alguém da sua mesma religião. Você pode ter simpatia por uma pessoa da sua mesma linha política,
Se você é bolsonarista, então você gosta daquela pessoa porque ela é bolsonarista também. Se você é Lula livre, aí você gosta daquela pessoa que é Lula livre, né? Isso é simpatia, ok? E quando você cresce mais, você vai para a compaixão. Que a compaixão é exatamente você desenvolver um sentimento, uma atitude de tentar ajudar uma pessoa, de tentar dar o melhor para poder resolver a necessidade daquela pessoa, ok? Vamos para baixo agora e a gente vai ver a parte de baixo, que é aquelas pessoas que desenvolvem primeiramente mais um amor ao outro. Então vamos lá. Na primeira parte do gráfico é a apatia, aquela pessoa nem ama a si mesma nem ama o outro. Mas aí o que acontece? Aquela pessoa ela amar mais ao outro do que a si mesma. Acontece um fenômeno chamado codependência, ou seja, a pessoa vive a vida em função do outro, querendo agradar o outro, vira um satélite ao redor daquela pessoa, o que não é saudável. O próprio Jesus ele dizia claramente, ama o próximo como a si mesmo, como quer dizer igual. Não ame o próximo mais do que a si mesmo, porque quando você ama o outro mais do que a você mesmo, você gera um quadro muitas vezes de codependência, onde você se dedica totalmente ao outro, talvez até pensando em receber as migalhas do afeto do outro. Mas o problema é que nem as migalhas o outro lhe dá, né? O outro não dá nem as migalhas. O outro, muitas vezes, os codependentes, eles se unem a pessoas com egoísmo doentio. Ou até mesmo com narcisistas, que é um nível de egoísmo doentio mais avançado. E aí a pessoa tem a vida destruída. O empata, o codependente, ele se junta com pessoas egoístas doentias ou narcisistas e criam relacionamentos, porque as polaridades se atraem, né? E aí você termina se atraindo pelo oposto e você termina sofrendo. Então, assim, o que acontece com o codependente? Ou ele vai se juntar com uma pessoa muito egoísta, saudável, egoísta doentio, ou talvez com uma pessoa narcisista. Narcisista é aquela pessoa que só pensa em si, não tem nenhuma empatia por ninguém, né? É extremamente individualista e vai ter sua vida destruída. Ou pode acontecer também do codependente ele sofrer tanto, mas sofrer tanto que ele diz assim, eu vou ficar individualista agora, só vou pensar em mim. Então ele vai para o outro extremo, ele se torna uma pessoa egoísta doentia. Mas ele não aguenta de ser egoísta, tá, doentia, ele passa para a codependência e fica oscilando entre ser codependente e ser egoísta doentio, que não vale a pena também. Mas se você vai crescendo o amor por você mesmo, aí junto com o amor ao outro, aí você desenvolve uma empatia saudável, ou seja, você começa a ver suas necessidades e ver as necessidades do outro. A empatia saudável é isso. É você começar a entender a necessidade que está por trás do outro e tentar resolver a necessidade. Isso é empatia. Você ouve a necessidade, você sente a necessidade do outro, você repete o que o outro falou, você vai para o sentimento, aquele espaço que a gente já falou. Vai para o sentimento, vai para a emoção do outro, vai para a necessidade. E só o fato de você repetir o que a pessoa falou, indo para a necessidade, para o sentimento, isso já é um bem muito grande, aquela pessoa já se sente acolhida. E o último passo é a compaixão, que é exatamente onde você, além de reconhecer a necessidade do outro, você começa a fazer alguma coisa para ajudar a pessoa, ter alguma atitude positiva. Então a compaixão, você não só reconhece a necessidade do outro, mas você vai tentar dar um jeito de resolver a necessidade do outro sem burlar sua própria necessidade. Isso é importante. Sem passar por cima da sua própria necessidade. Então você vai resolver a necessidade de todo mundo, sua e do outro. Você vai criar estratégias para resolver a necessidade sua e do outro. Isso é compaixão. A compaixão, qual é a diferença da compaixão para a empatia? É porque a compaixão você tem uma ação, você faz uma ação, enquanto na empatia você fica, digamos, mais passivo. E qual é a diferença de empatia para simpatia? É porque a empatia você pode calçar os sapatos de uma pessoa diferente de você. Então, de repente, você é bolsonarista, aquela pessoa é Lula livre. Ok. Mas você se coloca no lugar do outro com os valores do outro. Você não quer obrigar que a pessoa seja igual a você. Você entende o pensamento que está por trás de uma pessoa que é Lula livre, se você é bolsonarista. Não é? Então, normalmente, o Lula livre se preocupa muito com o quê? Com a questão social, com a questão dos pobres, com a questão dos excluídos. Já se fosse ao contrário, se você for Lula livre e outro é bolsonarista, qual é a preocupação do bolsonarista?
eles se preocupam muito com a questão da corrupção, né? Que quer acabar com a corrupção, que quer que as pessoas desenvolvam seu potencial, que as pessoas tenham emprego, que cada um desenvolva uma oportunidade e ninguém passe por cima de ninguém, que haja honestidade, que não haja corrupção, né? Então, você vai exatamente para o sentimento da outra pessoa. Ou se a pessoa torce por outro time, ou se é de outra igreja, isso é empatia. Percebe a diferença? Então, simpatia é você gostar de quem é igual, empatia é você se colocar no lugar das pessoas que são diferentes, e compaixão é você, além de ter empatia, você também tomar alguma ação para resolver a necessidade sua e do outro. Ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade.